Queremos saudar a todos com muito carinho, manifestar a nossa alegria por mais este reencontro, com um objetivo singular. O que aprendemos na casa espírita é para ser utilizado em todos os momentos da nossa existência, em todas as situações que vivenciarmos. O espírita manifesta a sua compreensão, a sua afetividade, o seu respeito ao próximo, em tudo que ele faz. Quem ainda não tem o conhecimento da doutrina espírita, perguntará: como podemos fazer isto? Se temos tanta contestação, se temos tanta divergência, simplesmente com uma frase que nos foi dada como um presente que se manifesta sempre, em todo e qualquer momento. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Este ensinamento, ele é propício para todo momento. E quando nos apegamos a ele, para que ele execute o momento para o qual foi estabelecido, nós percebemos que ele está sempre à nossa disposição. Não esqueçamos, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. A nossa tarefa de hoje, especificamente, ela vai nos conduzir há milênios atrás. Eu quero que vocês me acompanhem nesta caminhada, nesta retrospectiva, uma palavra bem atual. Quando Jesus, o Messias prometido, sabendo que os seus apóstolos, e ele os tinha escolhido, não compreendiam o que ele fazia, o que ele dizia. E muitas vezes estranhavam. Ele usou uma metodologia que se torna cada vez mais atual. Ele não impôs. Não podia fazer isto. E ele disse uma frase que até hoje ressoa para os nossos ouvidos: eu lhes mandarei um consolador. Pequena frase, mas que naquele momento talvez não tivesse a importância que tem hoje para todos nós, para todas as civilizações, para todos os povos. Eu lhes mandarei um consolador. Uma frase que verdadeiramente nos consola. E nós podemos perfeitamente acompanhar esta frase
através dos tempos. Não precisa ter conhecimentos especiais. Basta perceber que esta promessa de Jesus vem se manifestando através de pessoas, de fatos, de conhecimentos, de descobertas. Tudo hoje é mais fácil. Tudo hoje é possível. Se estivermos atentos ao que ocorre hoje, nós percebemos o quanto nós já sabemos, o quanto estamos consolados. E consolo neste pensamento significa conhecimento. Quando nós sabemos, quando entendemos alguma coisa que nos é mostrado, nós não ficamos ansiosos. O conhecimento a promessa que Jesus nos fez, nos permite realmente a ficarmos confiantes, a entendermos o que exatamente esta promessa pode nos trazer. E por isso, nós preparamos com o devido cuidado esta caminhada a que lhes convido a fazer comigo. Hoje, 9 de outubro, é uma data especial. É uma coincidência da qual me incumbo de realizar com muito afeto e com muito respeito. Um fato se deu no ano de 1861. Vamos voltar um pouco. Albores do século XIX, final do século XVIII, houve uma revolução nos costumes, nas descobertas, na busca e na realização de tudo aquilo que nós usufruímos hoje, às vezes sem qualificar, porque tudo está à nossa disposição. Mas quero uma reflexão especial. Os navios, que não se chamavam nem navios, eram simplesmente embarcações, que alguns destemidos, que nós chamamos de descobridores, se punham dentro e ficavam ao sabor do vento. Pode parecer uma coisa, uma simples informação. Se o vento não chegasse, a rota pretendida não era alcançada. Imaginemos no oceano a disposição simplesmente da natureza. Surge a bússola. Algo fantasioso para nós. Quando chegávamos num barco, pretendendo chegar a algum lugar, como aconteceu com a nossa esquadra de Pedro Álvares Cabral. Voltemos ao curso primário, Descoberta do Brasil. Pedro Álvares Cabral
ia para as Índias buscar aquelas riquezas que a Europa não possuía. Foi o que aconteceu, lembram? Calmarias. Dizer isso no centro espírita. Simplesmente o vento não permitiu. E ele chegou a Porto Seguro, ali, descobrindo o Brasil. Um fato tão resumido como esse pode nos levar a pensamentos inimagináveis. O livro era algo tão especial que somente os sacerdotes o manuseavam. As pessoas no templo, aquelas que iam ao templo, simplesmente ouviam, mas não podiam constatar, avaliar, sequer pensar no que ele continha. Gutenberg, um nome, nos presenteou com a imprensa. O livro se torna o maior veículo de compreensão disponível para todos. Deixou aquela situação. Agora, todos nós, com o livro à nossa disposição, podemos ter independência de pensamento. Podemos até escrever e imprimir o nosso pensamento e distribuir. Todos têm direito, todos têm a oportunidade a partir de então, para que pudesse se exprimir. Esses dois exemplos que eu poderia citar, a pólvora, posso citar muitos acontecimentos, portanto fatos, que através de pessoas estão fazendo possível aos nossos olhos simplesmente o que Jesus nos prometeu. Eu lhes enviarei um Consolador. Toda essa tecnologia, todas essas buscas de que hoje nós dispomos para que o consolo, a esperança, a certeza de que nós não estamos sozinhos. E assim pensando, vamos relembrar o dia 9 de outubro do ano de 1861. Um professor, agora já chamado Allan Kardec, porque o seu verdadeiro nome, o nome de batismo, é, nessa encarnação, Hippolyte Léon Denis Rivail. Um professor que assinava como autor, depois vamos deslindar isso, livros. Foi a sua profissão, foi o objetivo da sua existência. E por isso mesmo, ele divulgava esses livros que continham o que hoje nós chamamos de espiritismo. Uma revolução no conhecimento, uma revolução no pensamento que se permitia, porque os costumes
tinham mudado. E um deles é muito importante para que nós possamos refletir o quanto é importante a liberdade de pensar, que reflete na nossa liberdade de agir. A responsabilidade que nos compete exercitar quando Jesus nos promete o Consolador, para que cada um de nós seja responsável por aquilo que diz, por aquilo que pensa e por aquilo que faz. Por isso, ele recebe uma encomenda. Vou lhes contar um fato simplório. Para que ele mandasse para a Espanha, ele morava em França, alguns livros que continham a doutrina espírita. E ele, atendendo a esta busca, esta encomenda, empacotou os livros e mandou através de um navio, para que na Espanha pudesse ser disseminada a nova doutrina. Quando pagou devidamente tudo aquilo que lhe era cobrado, as despesas chamadas alfandegárias. E antes de entregar esta encomenda, ele soube isso depois, quiseram verificar o que era e descobriram que eram livros. O conteúdo desses livros, a nova doutrina, o Espiritismo, que devia ser conhecido na Espanha, e que as religiões tradicionais não tendo mais o comando, não tendo mais o exercício absoluto da liberdade. Lembremos-nos que todo aquele que discordasse dos dogmas religiosos tradicionais eram queimados em praça pública. Todo aquele que ousasse discordar do que a Santa Madre Igreja, como era tratada, deveria morrer queimado. Todos nós já ouvimos falar na Santa Inquisição. Agora, não era mais possível fazer isso. A Igreja Romana se separava da Igreja Ortodoxa. E para fortalecê-la, tinham os seus membros o poder sobre as coisas, mas não pelas pessoas. Este é um salto de qualidade que nós hoje até fazemos protestos na rua pelos nossos direitos, que evidentemente conquistados há muito tempo e devidamente atualizados. Por isso mesmo, a encomenda foi não mais entregue, mas um membro da igreja tradicional romana, que estava fora da Espanha, quando voltou, achou que devia dar um destino especial. Não mais se queimar pessoas, mas aqueles livros que continham a nova doutrina deveriam substituir a tradicional fogueira
e serem queimados em praça pública. A este movimento muito importante, não a doutrina, mas para que avaliemos o valor da liberdade. Se chamou o Alto de Fé de Barcelona. Se preparou um verdadeiro movimento, com todas as condições que se fazia quando se queimavam as pessoas. Se armou em praça pública uma fogueira para que aqueles livros fossem queimados. E assim aconteceu. Mas quem os mandou? O professor Hippolyte, agora conhecido como Allan Kardec, autor, assinante daqueles livros e não da doutrina ainda. Por isso, ele foi notificado de que os livros não chegaram a quem os pediu. Porque o bispo tinha ordenado a sua queima em praça pública. E queria fazer o seu protesto perante as autoridades alfandegárias. Mas aqueles que o orientaram durante a feitura da doutrina, e agora nós podemos declarar o Espírito Verdade, lhe disse de uma maneira muito amigável: deixa que aconteça, não reivindique nada, porque a queima dos livros chamará muito mais a atenção das pessoas publicamente, é evidente, do que se entregasse cada livro a uma pessoa que talvez nem lesse e nem entendesse o que nele está, quanto mais praticasse. E ele obedeceu. E foi exatamente isto que aconteceu. O Alto de Fé de Barcelona repercutiu não só na Espanha, como em todo o mundo, onde a notícia da doutrina espírita chegava para desenvolver ou chamar a atenção daquele assunto que ainda era desconhecido. 9 de outubro de 1861. Como entender isto àquele tempo? Hoje talvez seja mais fácil. Simplesmente um fato. Não esqueçamos. O Consolador se apresenta através de fatos, de pessoas, de acontecimentos, de publicações. Jesus usa ou tem usado toda essa técnica disponível para que nós nos consolemos, para que aproveitemos as ideias que surgem, as pessoas que seguram as bandeiras, os conhecimentos, que possamos reforçar cada vez a nossa fé. E aquele professor que, atendendo à reivindicação do Espírito Verdade, ele hoje possa ser considerado também como um componente deste Consolador. É preciso que conheçamos a sua história.
a sua, hoje dizendo, biografia, a história de sua existência nestes momentos, para que nos voltemos para uma pequena cidade da França chamada Lyon, quase insignificante. Filho único de pais esclarecidos. E por que pais esclarecidos? Porque a França estava sob o domínio da religião romana, católica romana. E por isso mesmo, a educação dos filhos obedecia a tudo aquilo que os dogmas impunham. O medo de Deus, a condenação pelos infernos, e não ao que pretendiam os seus pais para o pequeno Hippolyte. Eles queriam criá-lo com liberdade, embora disciplinada. Eles queriam que a sua fé, embora tradicional católica, fosse capaz de enfrentar os reveses que o tempo estabelecia. E o mandaram não para a França, mas para a Suíça, onde um novo método de educação surgia, através do professor também, Juan Henrique Pestalozzi. Todos nós conhecemos este nome, principalmente aqueles que se dedicam à educação, ao conhecimento com a técnica pestalozziana. E é muito importante que saibamos disto, porque algumas características fizeram com que aquela personalidade, aquele caráter fosse se estruturando com as necessidades da tarefa que eles iriam exercitar. E lá se vai o menino Hippolyte, com 10 anos de idade apenas, para a Suíça. Lá deveria ficar até os 19 anos, sem qualquer contato com os pais, somente com meninos que vinham de toda, não só da Europa, mas de quaisquer países que quisessem confiar ao método pestalozziano a educação dos seus filhos. Por isso, lá estava Hippolyte, ressaindo dos seus colegas, com algumas características, e isso nunca podemos esquecer, porque tudo isso faz parte do que Jesus nos prometeu. Facilidade para entender, facilidade e liberdade para executar. Por isso é que ele se notabilizando com alguns detalhes que eu quero lhes lembrar. Os alunos que vinham de outros países continuavam a falar sua língua, para que entre eles aprendessem a se compreender e, por que não, como aconteceu com Hippolyte, a própria língua materna. Foi assim que ele aprendeu latim, grego, holandês,
alemão, inglês, junto à sua língua materna, o francês, de uma maneira tranquila, sem precisar se deslocar para outro país, sem precisar fazer cursos especiais, entre eles trocando a experiência. Tudo isso eu quero que vocês compreendam como o Consolador que Jesus prometeu. Entre eles não havia nenhuma oportunidade de coação, de castigo. É neste momento, pelo método pestalozziano, que nós começamos a nos libertar do castigo para aprender. A aprendizagem tem que ser algo livre. Livre no sentido de permitir a quem quer aprender a efetividade do aprendizado. Por isso mesmo é que eles não eram castigados. As suas atividades, crianças de 10 anos, 10 horas por dia, apenas tendo um momento das refeições e de um rápido intervalo entre as aulas, entre o convívio com os mestres. Por que é que eu estou dizendo isso na casa espírita? Exatamente para que nós percebamos que o que Jesus nos orienta a realizar é tudo muito fácil. Não precisamos ter sacrifício para realizar. Precisamos sim querer e irmos tendo desenvolvendo a nossa capacidade de entender, que chamamos hoje tecnicamente de inteligência, caminhar com as nossas próprias forças. É tão fácil, é tão lógico que o papel de Jesus, o método que Jesus emprega para nos ensinar, não precisa de sacrifício, apenas querer. E por isso as crianças não tinham medo dos mestres. Ao contrário, eles lhes desenvolviam uma confiança tão grande que facilitava o processo. Por isso, ficavam até os 19 anos. Aos 19 anos, todo menino deveria se alistar para, no caso de uma guerra, de uma invasão, como era muito comum naquele tempo, especialmente, os olhos do mundo estavam voltados para os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade surgindo em França. Este alistamento obrigatório para, num caso de guerra, a França dispor de seus jovens para lutar pela sua manutenção, sofreu aí uma interrupção muito interessante. O menino Hippolyte, menino apenas de 19 anos, se recusa a fazer o seu alistamento. Imaginem, ou imaginemos, uma realidade desta. Um menino de 19 anos se recusar perante as autoridades a fazer o que a pátria determinava. O seu modo de agir, a sua confiança no que ele estava defendendo,
fez com que as autoridades fossem persuadidas e ele não se alistou. Mais uma vez, observando o que Jesus pretendia, como Jesus desenvolvia o seu projeto quando prometeu aos apóstolos que nos enviaria um Consolador. Foi então ele, livre das obrigações militares, fazer o seu papel. Qual o papel que ele desenvolveria? Aquele que estava nos recessos da sua consciência. Professor. E como professor, ele fundou uma escola. É o óbvio. Uma escola que se distinguia, mais uma vez chamando a atenção dos nobres colegas que estão me ouvindo, de todas as outras escolas. Aqueles alunos que podiam pagar, frequentavam naturalmente a escola, pagavam, afinal de contas. Mas, pela primeira vez na história da humanidade na Terra, aqueles que não podiam pagar também tinham o direito ao mesmo regime de conhecimento. Isto foi um assombro, uma coisa que nunca tinha acontecido na Europa. Aproveitar as classes menos favorecidas sob o ponto de vista do dinheiro, da compensação pecuniária para o conhecimento, e, por isso mesmo, favorecendo a tantos gênios que por ali passaram, a tantas crianças que foram beneficiadas com o Consolador prometido por Jesus. E assim ele se torna muito conhecido, vai escrevendo livros, todos com o objetivo de favorecer o conhecimento. Na verdade, Jesus está à frente de todo esse projeto. Quando descortinamos o tempo, os fatos, os acontecimentos, as pessoas, nós percebemos não há nenhuma falha para alcançar o objetivo que hoje nós desfrutamos de uma maneira, muitas vezes, não valorizando a liberdade que temos, as escolhas que fazemos, aos métodos que utilizamos. Por isso mesmo, ele conhece também uma professora idealista, e se juntam através de um casamento que não tem filhos, para que as crianças da Europa, não só de França, pudessem ter a melhor educação, a educação mais livre que já se teve notícia até os nossos tempos. Amélie Gabrielle de la Compute, uma sua companheira, que assume um papel importantíssimo, lembremos-nos, século XVIII, levando o nome da mulher para as altitudes que nós hoje desfrutamos e até consideramos que são nossas conquistas, o que não é. Tudo isso vem se desenvolvendo, tudo isso percebendo
de uma maneira clara que Jesus está neste comando. Ele teve conhecimento, professor Hipólito, teve conhecimento de que, através de uma notícia que já poderia ser desenvolvida através do seu descobridor, vamos chamá-lo assim, Franz Anton Mesmer. Estou citando nomes para vocês que certamente ressoam nos seus ouvidos, para que cada um de nós se perceba, não sobressaindo sobre o outro, um membro do Consolador prometido por Jesus. Muitas vezes o nosso papel é simplesmente familiar. O nosso papel é simplesmente fazer uma casa espírita, como sempre cita a nossa querida chefe. Por isso é que Iracema sempre chama a atenção, sem medo daquilo que empreende. Ela atribui a seu Flecha. Será que seu Flecha poderia mandar na vontade de Iracema? Claro que não. Então, mais um membro da equipe do Consolador prometido por Jesus, sem alterar-lhe as condições, sem sobressair do papel que representa, como eu, como você, como qualquer de nós pode realizar. Por isso é que os dois juntos, Amélie e Hipólito, professores, se empenham em realizar o seu projeto. Franz Anton Mesmer, lembro mais uma vez esse nome porque foi importantíssimo para a nossa história, não decididamente para ele como um degrau da escada que estava subindo para que todos nós pudéssemos segui-lo. Nós nos comunicamos. Como nós nos comunicamos? Através de método, através do conhecimento de si mesmo, não somente por palavra. Nós nos comunicamos verdadeiramente pelo pensamento. E para descobrir isto, deveriam algumas situações acontecerem de uma maneira científica. Era a ciência que despontava como uma segurança religiosa. Aquilo que Franz Anton Mesmer, ou seja, o magnetismo, que hoje é tratado de uma forma comum, vem daí a experiência que vai surgir e vai tomando corpo em tudo aquilo que a personalidade do professor Hipólito já tinha conseguido realizar. Vamos dar mais um passo. Senhor Fortier, mais um membro do Consolador prometido. Um crítico de um fato que se dera nos Estados Unidos da América do Norte. Charles Rossmann batendo na casa da família Fox. Fato comum, corriqueiro, e que agora se alastrava para a Europa. As mesas girantes, fatos simplesmente
algumas meninas, todas as médiuns do início do Espiritismo foram mulheres. A independência, o sair das mulheres se acentua neste século. Por isso é que estes fatos devidamente coordenados nos permitem perceber, mais uma vez afirmando, que Jesus está neste comando. Isso mesmo, tudo aquilo se desenvolve. Todos esses projetos que hoje estamos, nesses poucos minutos, observando, vão se coordenando, vão se estruturando para que nós hoje possamos aqui livremente fazer a nossa própria história. E por isso, o senhor Fortier diz ao professor Hipólito: você ainda não sabe que as mesas dão respostas às perguntas que intimamente fazemos? Esse é o primeiro questionamento. O professor Hipólito diz a ele que só acreditaria se visse, porque cadeira e mesa não podia entender aquilo que o nosso pensamento pudesse questionar. Mas, mesmo assim, ele comparece mais um membro do Consolador Prometido, a família Plenemezum. Nós espíritas não podemos deixar que esses fatos simplesmente tenham existido, mas persistir na compreensão que estes fatos nos trouxeram, para que hoje, com esta tecnologia fantástica de que dispomos, sejamos responsáveis pela nossa própria felicidade. Ele vai à família Plenemezum e observa que as meninas Bodan, Jafé, estavam escrevendo, respondendo a questionamentos que às vezes nem eram expressados de uma maneira coerente, de uma maneira compreensiva. Ele percebeu que ali estava algo que ele poderia se dedicar, e conhece um espírito. Primeira vez que eu estou dizendo essa palavra, chamado Zéfiro, membro do Consolador Prometido por Jesus. E Zéfiro incentiva ao professor para que ele possa, com as suas perguntas, desenvolver o maior pensamento histórico livre que se chama Espiritismo na história da humanidade na Terra. E ele vai para casa e se propõe a desvendar aquele mistério e começa a fazer perguntas. Quem usou este método foi Sócrates. Maiêutica, já ouvimos falar nisto. As perguntas provocam o conhecimento através das respostas. E ele vai para casa, repito, pensa numa pergunta. Qual a pergunta mais difícil, mais problemática, mais qualquer adjetivo que possamos dar? E faz. Que é Deus?
Como responder que é Deus? E a resposta veio. É a causa primeira de todas as coisas. Até hoje, não obstante todo esse conhecimento de que nos arrogamos em saber, não entendemos. Não somos capazes de entender. Mas a resposta está lá, consignada, pronta. Causa primeira de todas as coisas. A animação dele foi de tal ordem que ele volta para casa e se propõe a fazer outras perguntas. Não esqueçamos, de uma forma metódica, ele foi aluno de Pestalozzi. Há todo um desenvolvimento para que nós hoje, simplesmente com o livro, possamos compreender quem somos, onde estamos e para onde nos determinamos. Esta é a essência da nova doutrina. Somos os responsáveis pela nossa felicidade. Quem disse isso? Vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Jesus. A cada um segundo sua obra. Jesus. E tudo isso vai se desenvolvendo de uma forma tão natural que ele chega à questão número 600. 600 perguntas respondidas de uma forma pedagógica, com um método invencível, até então perfeito, como Pestalozzi lhe ensinara. A sua fé agora era baseada na razão. São afirmativas que hoje nós fazemos. Imaginemos isto há tantos séculos passados, onde as notícias eram dadas de uma forma que provocavam, como provocou no Alto de Fé de Barcelona, a revolta daqueles que ainda queriam estigmatizar-nos com os castigos de Deus, com a condenação dos infernos, com Deus privilegiador dos anjos, que agora não cabia mais, porque o Deus que estava projetado ali era um Deus de infinita misericórdia. 600 questões, mas todo livro tinha que ter um autor. Ele se recusou, como se recusou a se alistar na pátria, nas Forças Armadas, a assinar como autor daquele livro. Ele fora autor de livros de matemática, de inglês, de francês, de latim, de grego, de português, de tantas questões, até de astronomia. Mas aquilo que continham naquelas respostas, ele não deveria assinar. Ele estava também aprendendo. Como é que nós sabemos disso? Porque ao lado das anotações que a equipe do Espírito Verdade, quem disse isso? Lembremos-nos, certa vez Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. A vida, Jesus não disse não, porque o autor da vida é Deus e não Jesus como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo esclarecido para nós. É como se um papel em branco
onde somente fossem escritas considerações que podemos acreditar através de uma fé raciocinada. E aí, tudo se clareia, porque os Espíritos lhe disseram: use um nome que você já teve numa existência passada. Neste momento, ele aceita. Assim, eu posso aceitar. Desaparece professor Hipólito Leon Denis Arrivalho e surge Allan Kardec. Desconhecido, ninguém sabe quem era, movimenta a curiosidade dos cientistas, dos religiosos, porque o conteúdo daquela doutrina era de um autor assinando a autoria que eles não conheciam. Os debates surgem de toda ordem, mas ele não se amedronta. Revisa o livro e como está até hoje. 1019 questões. Não obstante, queridos companheiros, toda esta tecnologia que utilizamos, todas essas descobertas, o avião, o celular, outros planetas, naves interplanetárias que já somos capazes de mandar na direção certa. Tudo isso se reserva para uma situação singular. Deus, causa primeira de todas as coisas, criador e mantenedor de tudo que existe. Não é para impor a cada um de nós este convencimento, é para que nós aproveitemos e percebamos no perfume de uma folha. Fiquei observando hoje nesta casa, quando algumas folhas foram apresentadas, o perfume chegou, porque elas têm o perfume e logo identificado de canela, com suas características. Iracema diz: não faz o chá, porque a canela tem outras recomendações, não é qualquer pessoa. Como é que nós sabemos essas coisas? Como é que cada ser da natureza está caracterizado pelo perfume, pela cor, pelo resultado, sei lá de quanta coisa mágica que nós hoje simplesmente usufruímos com conhecimento. E assim, o professor desenvolve o seu papel. O Auto de Fé de Barcelona, que hoje comemoramos, se torna um fato. Eu estou aqui simplesmente discorrendo e vocês ouvindo atentamente. Tudo natural, tudo compreensivo, tudo para ser apropriado a quem tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus disse isso. É o Consolador que nos envolve a todos nós, nos dando ânimo para que sejamos os autores efetivos para onde quisermos ir, nestes mundos que estão à nossa disposição, para essa criação eterna
que nos ensina o Espiritismo sem nos infundir o medo, nem sacrifício, mas apenas a vontade de ser feliz. Muito obrigada pela atenção de vocês. Rapaz, eu estava aqui viajando e estava respondendo ao pessoal na internet. Porque como a palestra é ao vivo, estão muitas pessoas aqui falando comigo agora. Como sempre, Inês está aqui, sempre está. Um abraço, e é uma pessoa que está desde o início da casa, só que ela foi morar em São Paulo, devido a... Ela é mais frequente que certas pessoas daqui, viu, Itu? Ela está em São Paulo, por motivos profissionais, por motivo de família, mas ela, o centro fraterno não saiu dela, ela continua, toda a palestra ela está aqui falando comigo. Toda a palestra ela está dando opinião. Manda um abraço para você, Glorinha. Essa pessoa que está ao meu lado me apequena. Essa é a palavra. Quem é? Sou eu? Ela me apequena. Eu me sinto tão pequena, Júlia Glória. Porque é uma pessoa dessa. A maior caridade da doutrina espírita que se pode fazer é a sua divulgação. Uma pessoa dessa, de 92 anos. Toda vez tem que dizer, tá? Que sai do conforto do seu lar para estar divulgando nas casas espíritas a doutrina espírita. E eu estou aqui direto, mas quantas vezes eu tenho preguiça? Mas eu venho porque meus pecados são grandes. Mas quando eu vejo Glorinha, sabe, me dá uma força essa criatura que eu abracei assim, no Centro Fraterno abraçou ela, e ela ainda faz curso aqui, curso de segunda-feira do Livro dos Espíritos. Ela vem de metrô, viu, gente? 92 anos. Também que tem metrô. E ela vem de metrô. Você já pensou? Quantas vezes a gente está dizendo, poxa, eu não queria ir para o centro hoje, não estou legal. Glorinha, ela não falta. E outra coisa, ela não faz palestra só aqui não. Ela faz palestras em vários centros de Salvador. Quantos anos você divulga a doutrina? O quê? Há quantos anos você divulga a doutrina espírita? Há uns 70. Há uns 70. Sabe que ela para ela é 90? Também não. Então eu quero agora uma salva de palmas para essa pessoa. Que Deus nos dê anos de vida para a gente presenciar essas aulas que ela nos dá, né? E está aqui toda segunda-feira dando aula de espiritismo no e eu precisei, claro que eu não pensei que ela aceitaria. Inclusive era a Bruna que fazia esse estudo do Livro dos Espíritos. E Bruno, por um motivo pessoal, teve que ir para outro estado. E aí eu fiquei assim, como é que eu vou fazer agora? Glória, eu vou ter que arrumar alguém para ficar na frente do estudo do Livro dos Espíritos. Ela não, nem parou para pensar, eu. E ela toda segunda-feira está aqui. E ela faz palestras em vários centros espíritas. E já chega. Que ela já disse que chega e está na hora de parar. Então, muito obrigada, Glorinha, por nos ensinar a importância da doutrina espírita. E assim seja, e vamos agora à segunda parte do nosso trabalho de hoje. Quem é que está vindo pela primeira vez aí? Primeira vez, quem mais? Primeira vez. O resto não, né? Sejam bem-vindos. Vocês ficaram até agora para assistir a primeira etapa da palestra. Agora nós vamos entrar num trabalho espiritual que a partir de agora vai acontecer na casa. Aliás, já está acontecendo na casa. Então, a partir de agora, a gente vai diminuir a luz e a gente vai tocar algumas músicas. Quem quiser cantar nesta casa, pode cantar. Não
não tem problema nenhum. Nessa casa a gente toca Raul Seixas. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Nosso irmão Raul. Então, a gente toca algumas músicas evangélicas. O que importa é o teor, o que a música nos diz e que nos faz refletir. É essa a missão desta casa. Que Ele nos abençoe. Jesus, estou passando aqui para Júnior e Francesco e esses pecados é grande, né? Tchau. Ok, Júnior. Eu vou cuidar daqui agora. E Francesco nem se fala. E a partir de agora a gente sai para a internet e muitas pessoas perguntam por que na hora do passe você corre? Porque, gente, nós tocamos músicas e músicas têm direitos autorais e a live vai cair. Então é por isso que a gente se despede a partir de agora, ok?